Bom, pessoal, para fechar agora, né? Vamos retomar aqui a nossa aula para a gente ter um entendimento do transformador real para o transformador ideal. Então, lá no transformador ideal, na transparência passada, pessoal, a gente não tinha nenhuma perda. Então, quais são? Professor, que perdas são essas? Então, vamos lá. No transformador, a gente tem a perda do cobre, que é a perda que está no enrolamento primário, e a perda do enrolamento secundário, do cobre mesmo, do condutor que é utilizado para a bobina, né? Para a bobina 1 e para a bobina 2. Então temos já a perda no cobre. Perda no cobre do enrolamento 1 e perda no cobre do enrolamento 2. Temos o fluxo disperso. Esse fluxo disperso, querendo ou não, é perda. Porque é um fluxo que não está sendo utilizado para fazer aquela transferência de energia da bobina 1 para a bobina 2. Então está sendo disperso. Ou seja, a gente está desperdiçando essa energia que a gente está, vamos assim, absorvendo da rede elétrica e não está utilizando, vamos dizer assim, utilidade, né? Ele não está concatenado lá no circuito magnético para a bobina de número 2. Temos a perda por esterese, pessoal. Que essa perda por esterese aqui, nós falamos lá nas aulas lá no início, né? Lá antes de termos as videoaulas. E essa perda por esterese ela vai ser mais explicada nas fichas técnicas que eu vou encaminhar para vocês. Aqui está um ciclo de esterese, né? Então, o ciclo de esterese nada mais é como uma representação gráfica. Cada material tem o seu ciclo de esterese, que significa o quê? Como a tensão é alternada e a corrente é alternada, então a gente orienta e desorienta, vamos dizer assim, quando está no semiciclo positivo, a gente orienta os domínios dos dipólitos magnéticos, e quando está no semiciclo negativo, a gente orienta para o outro lado os domínios magnéticos dos elementos que constituem o material ferromagnético, ok? Então isso aqui, quanto mais larga for essa curva, maior será a perda, ok? E também temos a perda por corrente parasita. Como essa corrente aqui é alternada, pessoal, e esse fluxo é alternado, e eu tenho um material metálico aí, então o material metálico, quando você submete ele a variação de fluxo, induz nesse material correntes, entendeu? Então, para que essa corrente ela não seja maior, então como é que a gente reduz essa corrente, que a gente chama corrente de Foucault ou corrente parasita, que é uma perda de energia, entendeu? Então, para a gente reduzir essa corrente parasita, a gente faz o que? Faz uma laminação desse núcleo. A gente não deixa o núcleo ele com é, esse toroide aqui maciço. Na verdade, são várias lâminas que elas são, vamos dizer assim, prensadas através de um verniz isolante entre uma lâmina e outra, de forma que eu não tenha uma área significativa para correntes parasitas nesse meu núcleo, ok? Então, perdas no cobre devido à resistência dos fios nos enrolamentos. É definida a perda por aqui, ó. P é igual a R vezes E ao quadrado. Perdas no ferro é a perda, perda por esterese e perda por correntes parasita. Por esterese, devido à energia para alinhar os domínios magnéticos e inverter o alinhamento com a inversão da corrente. E perdas por corrente parasita são devidas às correntes induzidas que fluem no núcleo, né? Como eu falei, como o material é ferroso e o fluxo é alternado, então termina induzindo correntes nesse meu material. Então isso aí esquenta, aquecimento é uma perda, ou seja, é uma perda que eu estou pegando uma energia da fonte e estou perdendo ela sem uma utilização é, final do transformador, né? Que é fazer essa transferência de potência da bobina 1 para a bobina 2. Então, para evitar, utiliza núcleo laminado ou chapas, né? Em cada chapa dessa, você bota o material isolante e prensa, e aí você vai ter um material
como se fosse maciço, mas na verdade são várias lâminas que elas estão isoladas uma da outra através do verniz isolante, ok? E aqui nós temos, pessoal, a nossa representação do modelo do transformador real. Então, vê só, nós temos aqui do lado, temos o modelo do transformador real, aqui temos o modelo do transformador ideal. O ideal ele não tem perda nenhuma, ok? Então a gente bota o ideal aqui no centro e bota para fora os elementos em que vão caracterizar cada perda daquela. Então temos a resistência 1, que representa aqui a perda no enrolamento do cobre da bobina 1. E a resistência 2 é a perda também pela resistência do cobre da bobina 2. O X1 e o X2, pessoal, nada mais é do que duas reatâncias que representam o que? Essas duas bobinas aqui. Uma representa o fluxo de dispersão da bobina 1 e a outra vai representar o fluxo de dispersão da bobina 2. Em paralelo aqui, pessoal, temos dois elementos, um RC e um XM. O RC representa as perdas que estão lá no núcleo magnético. Nós temos a perda por esterese e a perda por corrente parasita. São as duas perdas do núcleo magnético. E Xm, pessoal, é a reatância devido à corrente de magnetização. Quando a gente colocar, pessoal, aqui uma tensão aqui, uma fonte alimentando esse lado aqui primário, eu vou ter uma corrente bem pequena em que vai estar passando por aqui. O ideal é que essa corrente fosse nula, porque como aqui eu não tenho carga, se meu secundário estiver aberto, eu não tenho carga. Então, o ideal é que sem carga, ou seja, em vazio, eu não tivesse corrente circulando no meu primário. Mas infelizmente, mesmo eu estando em vazio aqui sem carga, se eu alimentar aqui através de uma fonte no meu primário, do meu transformador, eu vou ter uma pequena corrente que ela vai passar por essa reatância de magnetização, em que essa corrente aqui, essa reatância vai gerar o meu fluxo mútuo, entendeu? Então, essa corrente de magnetização é responsável por gerar aquele fluxo mútuo que vai estar aqui no meu circuito magnético. Então, pessoal, essa aqui é a representação do modelo real do transformador. Então, vamos seguindo com essa representação e nas próximas aulas vamos cair em cima desse modelo aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, vamos tirando aí nas aulas online. Até a próxima.